Um bom dia de milagres a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa manhã, louvado seja Deus por mais esse tempo que o Senhor preparou para nós. Amém? Vamos levantar as nossas mãos nesse momento, vamos fazer a nossa primeira oração. Eu quero pedir a você que você repita essa oração junto comigo com suas mãos levantadas. Porque quando nós levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo que dependemos de Deus, que dependemos do céu, que dependemos dos planos de Deus ao nosso respeito. Levanta aí suas mãos aí nesse momento, nessa manhã, e ore junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu não poderia deixar de começar esse dia sem te receber. Senhor Jesus, os meus dias não são os mesmos quando o Senhor não está em primeiro. E é por isso, meu Senhor, que nessa manhã eu coloco o Senhor à frente de tudo. Eu coloco o Senhor à frente de qualquer coisa. Espírito Santo, seja o primeiro. Seja o primeiro na minha vida. Seja o primeiro na minha casa. Seja o primeiro na minha família. Faça, Espírito Santo, da minha vida tua morada todo dia. Faça da minha casa o teu lugar de habitação diariamente. Assim eu oro, desejo a tua presença e te recebo. Em nome do Pai, em nome do Filho, e no teu santo nome. E você que crê, diz amém e graças a Deus, glória a Deus. Eu quero nessa manhã pedir a você que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. E nós vamos fazer uma meditação lá nesse texto. Isaías 14, nós vamos ler lá no verso 11. E nós vamos ler até o verso 15. Amém? Olha o que está escrito lá. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Até aí. Eu li esse texto com você agora para que você medite. Então, por favor, preste muito atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã, nesse momento. O desejo de Satanás
era estar acima das estrelas de Deus. O desejo de Satanás era ter as suas vontades acima das vontades de Deus. Eu quero que você receba isso logo pela manhã, para que você seja edificado. A única coisa que é capaz de nos derrubar, de nos destruir, somos nós mesmos. Perceba que o diabo ele cai por conta da soberba dele, por ele querer ter as vontades dele acima das vontades de Deus. E a nossa queda acontece justamente nesse momento. No momento que nós pensamos que sabemos mais que Deus, no momento que nós pensamos que entendemos mais que Deus, então a gente pega a nossa vontade e coloca acima da de Deus. Esse é o momento da nossa queda. Esse é o momento que nós fracassamos. Esse é o momento que nós somos pegos de surpresa. Que quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, a gente vai caminhando dentro da nossa vontade. E dentro da nossa vontade a gente acaba descobrindo que a vontade de Deus, ela sempre foi muito melhor do que a nossa. Então o que acontece com o diabo, com Lúcifer? Ainda ele era Lúcifer. Ele coloca a vontade dele acima da vontade de Deus. E então ele é derrubado, ele cai. E o desejo dele é ser semelhante a Deus. E nem isso ele não pode mais. Lembra lá de Gênesis, quando Deus diz que ele nos faria a sua imagem e semelhança? Esse é um dos motivos do diabo ter tanta raiva da minha vida e da sua vida. Porque nós temos algo que o diabo não tem, nós temos a semelhança de Deus. Quando Deus nos cria, ele nos cria a semelhança dele. Algo que o diabo queria muito. E eu quero que você entenda, nessa manhã, em primeiro lugar, já falei, vou repetir para você acompanhar o raciocínio. A nossa vontade, ela nunca pode estar acima da vontade de Deus. Quando isso acontece, acontece também a nossa queda. E quando nós colocamos a nossa vontade acima da de Deus, nós caímos. E da mesma forma que nós caímos, nós perdemos a nossa semelhança com Deus. Como assim, pastor, perdemos a nossa semelhança com Deus? Eu quero que você entenda isso. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, em outras palavras, na tradução do hebraico, do original, a Bíblia está dizendo assim, que nós somos a imaginação e a semelhança em caráter de Deus. Porque Deus não nos criou para sermos mau caráter. Deus ele não nos criou para sermos pessoas más. Então, quando a Bíblia diz que somos a imagem, está dizendo que nós somos o pensamento de Deus, a imaginação de Deus, ou seja, Deus nos imaginou. Quando diz que somos a semelhança de Deus, está dizendo temos o caráter de Cristo em nós. Em outras palavras, nós lendo isso, ou seja, temos, a partir do momento que nós estabelecemos a nossa vontade acima da vontade de Deus, acontece a nossa queda. Por quê? Porque perdemos a nossa semelhança em Deus. Perdemos a nossa semelhança com Deus. O que nos faz igual a Deus é o nosso caráter. O que nos faz igual a Deus é a soberania dele sobre a nossa vida. O que nos faz igual a Deus é o perdão dele sendo derramado sobre nós. E quando nós saímos debaixo disso, nós perdemos a única coisa que nós temos em comum com Deus, que é a nossa semelhança. E é por isso que o diabo, ele tem ódio, ele tem raiva das pessoas que têm a semelhança de Deus. E o principal intuito do diabo, o principal objetivo do diabo é colocar em nós um poder sobre nós que nós não temos. O diabo ele tem como intenção colocar sobre nós o poder de pensarmos que podemos ser maior do que Deus. O interesse do diabo é colocar na nossa mente que nós
somos mais poderosos que Deus e que Deus ele não pode ter domínio e controle absoluto sobre a nossa vida. O melhor lugar para o diabo levar alguém é para o lugar neutro. O melhor lugar para o diabo levar alguém é em cima do muro. Tem pessoas que pensam assim, não, porque o diabo ele quer me tornar um satanista, o diabo quer me tornar isso, aquilo, o diabo quer que eu fale dele. Não. Para o diabo ter a minha e a sua vida, a nossa alma, ele não precisa que a gente bata no peito e diga assim, ó, eu sou do diabo, não, o diabo não precisa disso. Para o diabo, a gente pensando que podemos ser maior do que Deus basta, porque a partir desse ponto ele nos coloca em cima do muro. Para o diabo, ele nos fazendo pensar que somos tão grandes quanto Deus, assim para ele é o suficiente, ele nos coloca em cima do muro. Para o diabo fazer-nos pensar que podemos tanto quanto Deus, é o que basta para ele, porque a partir desse ponto estamos em cima do muro. E você sabe que durante a nossa vida, mesmo quando estamos na fé, por muitas vezes, pensamentos como esses nos sondam. Pensamentos como esses nos visitam. Quantas vezes nós não pensamos assim, poxa, e se eu não fosse fiel a Deus? E se eu não obedecesse a Deus? E se a minha vida fosse diferente, fosse ao contrário da minha prática relacionada a Deus, ao céu, da minha entrega relacionada a Deus? E aí existe um grande problema. Porque o diabo, para ele ter a nossa atenção, para ele ter a nossa vida nas suas mãos, ele não precisa que a gente se entregue a ele. A única coisa que ele precisa é que a gente esteja em cima do muro. É por isso que todos os dias nós estamos aqui no tempo com Deus. É por isso que todos os dias nós estamos na tarde da bênção. É por isso que todos os dias nós estamos fazendo os nossos cultos à noite. Todo dia, toda noite, nós temos o nosso clamor à noite. Por quê? Porque é necessário ter a nossa fé sendo alimentada diariamente. É necessário ter a nossa fé sendo alimentada todos os dias. Muitas vezes nós ignoramos o alimento que o céu deseja nos entregar, que Deus nos entrega. Nós deixamos de lado a oportunidade de nos alimentarmos daquilo que é de Deus e deixamos na nossa vida, na nossa mente, um vazio a ser completo. E a partir desse ponto começa a nossa queda. Porque mente vazia é a oficina do diabo. Quando a nossa mente está vazia, o diabo começa a colocar um monte de coisa. Quando a nossa cabeça está vazia, ele começa a nos colocar um monte de porquê. Quando a nossa mente está vazia, o diabo ele começa a nos incitar a pensarmos que somos maior do que Deus, a pensar que somos deuses de nós mesmos. O diabo começa a nos incitar a pensar que o nosso corpo, nossas regras, que o nosso pensamento deve acontecer de qualquer forma. Já imaginou se Deus não tivesse controle absoluto sobre tudo? Você já pensou se todas as pessoas fizessem com os seus corpos o que realmente elas querem? Você já pensou se todas as pessoas pudessem trazer à tona todos os pensamentos que passam pela sua cabeça? Você já pensou se todas as pessoas pudessem fazer o que bem entendessem? Imagina como seria o nosso mundo. Imagina como seria a vida. E o principal objetivo do diabo é esse. É nos fazer pensar que temos poder. É nos fazer pensar que temos poder. Deus, ele nos ensina a sermos poderosos diante dele. Então, quando eu sou da fé, quando eu tenho a fé implantada em mim, eu logo tenho certeza, tenho a convicção que em Deus eu posso todas as coisas, mas para isso tem Deus. O diabo ele nos ensina ao contrário disso.
O diabo ele procura nos ensinar, ele procura semear em nós que sem Deus a gente também pode todas as coisas e nada nos impede. Eu fico pensando, eu fico imaginando, se realmente todos nós tivéssemos sem Deus o poder que o diabo procura colocar em nós, nos fazer pensar que temos. Muitas vezes você já pensou assim, poxa, você se irou a um ponto e falar assim, poxa, eu vou matar essa pessoa, poxa, eu tô em vários momentos da sua vida, em algum momento, você já pensou assim, poxa vida, olha, quantas vezes você não falou assim, ah, se eu não fosse cristão, eu acabava com esse cara. Então, esse seria a nossa vida, esse seria o nosso mundo. É por isso que nós precisamos entender todos os dias que a principal estratégia do diabo para nos tirar da presença de Deus é semeando em nós um desejo de poder sem Deus. É semear em nós o pensamento, a mesma coisa que ele semeou em Adão e em Eva. Você lembra que ele colocou em Eva? Você lembra que ele colocou na Eva? Ó, Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai se tornar tão conhecedor quanto Deus. Você vai ter tanto entendimento quanto Deus. E é isso que o diabo ele procura fazer na nossa vida. E quando ele consegue fazer isso, ele toma posse da nossa vida sem que a gente perceba. As pessoas elas têm como regra, como via de regra, pensar que só está possesso aquele na qual o diabo se manifesta. Tem muitas pessoas que estão nas mãos do diabo, mas o diabo não se manifesta na vida delas. Tem muitas pessoas que estão nas mãos do diabo, do inferno, mas o inferno não se manifesta na vida delas. Por quê? Porque o simples fato dela pensar que pode mais do que Deus é o bastante para ela ter a sua condenação. É por isso que todos os dias é necessário que você fale para o Espírito Santo, que ele seja o primeiro na sua vida. É por isso que todos os dias é necessário, é de extrema importância, que você se lembre que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ou seja, para que você possa todas as coisas, é necessário que alguém te fortaleça, e esse alguém é Deus. Esse momento, essa manhã de tempo com Deus, não é uma manhã qualquer. Esse momento aqui não é qualquer momento. Esse é o momento onde nós damos liberdade para o Espírito Santo. E então ele entra em nós e faz da nossa vida aquilo que ele deseja. É por isso que todas as manhãs nós estamos aqui dizendo, Espírito Santo, seja o primeiro na nossa vida. Espírito Santo, seja o primeiro na nossa casa. Espírito Santo, seja o primeiro no nosso ser. E se assim acontece, com certeza o Espírito Santo ele trabalha e ele realiza o melhor pela nossa vida. Fato é, a grande questão do ser humano, a grande pergunta do ser humano é sobre o seu futuro. Se hoje qualquer ser humano pudesse perguntar para Deus sobre algo, esse ser humano não perguntaria nada sobre o seu passado, mas ele perguntaria algo relacionado ao futuro. E o nosso grande erro é não colocarmos em Deus o nosso futuro, tendo nós consciência de que Deus conhece o nosso futuro, tanto quanto nós conhecemos o nosso passado e o nosso presente. Às vezes você deixa de entregar nas mãos de quem sabe fazer algo para que você faça sem você conhecer aquilo. É a mesma coisa de que você, sem entendimento, sem conhecimento nenhum, fala assim, eu vou construir a minha casa, ou seja, não vou contratar um pedreiro.
Eu vou construir a minha casa, não preciso de construtor. Eu mesmo vou fazer. A chance daquilo dar errado é muito grande. Por quê? Porque você não conhece a respeito daquilo. Você não sabe a respeito daquilo. E nós, conhecendo e sabendo que Deus ele conhece o nosso futuro de uma forma clara, muitas vezes nós tiramos o poder de fazer algo extraordinário no nosso futuro, tiramos esse poder de Deus e colocamos na nossa mão. Foi isso que o diabo fez. É isso que o profeta Isaías relata aqui. Foi isso que o diabo fez. Ele olhou e pensou, eu vou ser maior do que as estrelas de Deus. E eu vou ser igual a ele, vou ser semelhante a ele. Ou seja, o que derrubou o diabo e fez ele se tornar diabo foi a sede por poder próprio. Foi a sede em querer ser como Deus, querer ser tanto quanto Deus. Amém? Então, saiba disso, lembre-se disso todos os dias. Não tente ser maior do que Deus, colocando as suas vontades acima das vontades de Deus. Mas saiba e compreenda que quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, é como você falar para um pedreiro assim, constrói a minha casa dentro desse padrão. Porque assim como o pedreiro entende mais de construção, de obra, quanto você, talvez você está vencendo, você seja um pedreiro, você seja um construtor. Mas eu estou dizendo isso e você vai me entender. Assim como o construtor entende mais de construção do que eu, e para mim construir uma casa é viável colocar nas mãos dele, assim é o nosso futuro relacionado a Deus. Deus ele conhece o nosso futuro de uma forma plena e nós não conhecemos nada sobre o nosso futuro. A única coisa que nós conhecemos sobre o nosso futuro é o que nós estamos plantando hoje e nós vamos colher no nosso futuro. Mas fora isso, nós não sabemos de nada. Então, basta a nós, cabe a nós depositar o nosso futuro nas mãos do nosso Deus. E Ele vai fazer o melhor pela minha e pela sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento, realizar a nossa oração, agradecendo a Deus por esse tempo, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Amém? Ore junto comigo. Diga assim, Espírito Santo, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Não permita, Espírito Santo, que as circunstâncias me façam pensar que as minhas vontades são maiores do que as suas. Não permita, Espírito Santo, que o diabo me faça pensar que eu posso todas as coisas sem o Senhor. Mas me faça lembrar, Espírito Santo, todos os dias, que sem a Tua presença eu não sou nada. Que sem a Tua presença não é possível alcançar o melhor. Porque sem o Senhor eu vou ter apenas aquilo que eu posso ter para mim. Com o Senhor eu posso ter aquilo que o Senhor deseja para mim. E sei, meu Senhor, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim eu oro, Espírito de Deus, e te louvo, porque sei que o Senhor está aqui. Declaro a minha dependência no Senhor e invoco a Tua presença. Espírito Santo, fica comigo, não somente agora, mas para todo sempre. Se abrace aí nesse momento, se abrace. Dê um abraço em você mesmo. E saiba que enquanto você abraça você mesmo, você está abraçando o próprio Deus.
Quando você abraça você mesmo, você está abraçando o Espírito Santo. Por mais que você não veja, por mais que até mesmo que você não sinta, Ele está aí com você, abraçando você. Ele está aí junto com você, derramando a vida dele sobre você. Seja cheio do Espírito Santo aí aonde você estiver nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a sua vida. Que os trabalhos das suas mãos possa frutificar de uma forma extraordinária e que o seu trabalho seja bendito para a honra e para a glória do nosso Deus. Que você cresça, que você seja alguém muito grande, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco, na nossa tarde da bênção, às 17 horas. Eu espero você. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.